Flávio é literalmente um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. Vou repetir, o Flávio é um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. O Flávio representa o que há de pior na política do Rio de Janeiro, somado ao interesse do governo Trump aqui. Não há nada mais entreguista do que colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República. Ok? O Flávio só é candidato, eu já cantei essa bola em outubro ou novembro. Bolsonaro. Coloque na mesa também o fato do Joesley Batista, o maior produtor de proteína animal do mundo, ser hoje um doador do Trump e um parceiro de negócios do trumpismo lá em Mar-a-Lago. Coloque as interferências eleitorais que eles querem fazer no Brasil e o interesse, vamos dizer, descarado que eles têm sobre as terras raras. Coloque a ideia que hoje o Joesley Batista comprou a Avibras, que ele está investindo em termoelétrica no Brasil, que ele já saiu do ramo da carne no Brasil e que ele também está interessado em comprar terras raras no Brasil. Coloque o fato do Joesley Batista, parceiro do Trump, ter comprado poços de petróleo na Venezuela. Inclusive comprou com o ouro caro. Tá? Então há um novo interesse político do governo americano nas terras raras no Brasil, do governo americano em controlar e tutelar a América Latina e do governo americano colocar de joelhos e tutelar o Brasil. O Brasil sendo visto pelo governo americano como um parceiro que precisa ser colocado numa posição menor, importante porém menor, como fornecedor de recursos e parque de diversões para seus políticos e aliados, dentro do contexto em que a América inteira, da Groenlândia até a Patagônia, fica sob comando geopolítico dos Estados Unidos. Ok? Tá tudo na mesa. Eu falo assim, Renan, entendi. Agora vamos ler o jogo. Vamos ler o jogo. Eu sei, e já até comentei em entrevistas, que o governo americano tem um interesse aberto em destruir o PCC. Eles consideram o PCC uma entidade anômala, uma entidade que tem atividades nos Estados Unidos e que precisa ser enfrentada. O governo americano não liga pro Comando Vermelho, tá? O governo americano liga pro PCC. Isso eu tenho informações pessoais. Eu sei disso, já conversei com americanos importantes, gente de governo que coloca uma preocupação bem especial no PCC. Eu sei desse elemento, tá? E do outro lado, eu também sei que o Donald Trump está numa relação, num jogo complicado, mas positivo com o Lula. Tá? Então há um jogo complicado, entretanto positivo, com o Luiz Inácio Lula da Silva, em que o Lula é um parceiro que cede, mas que joga junto, que se pressiona, e o Lula pode ceder e intenciona ceder nas terras raras. O Lula não é mais aquele parceiro preferencial da China aqui. Na verdade, nem a China mais vê o Brasil nesse cenário. Então o Lula, ele tá tendo que jogar o jogo dos Estados Unidos. Então não é que o Trump tenha assim um grave problema com o Lula. Lógico que ele gostaria de ver um agente ainda mais submisso que o Lula ocupando a presidência do Brasil agora, que seria o Flávio. O governo Trump adoraria ver o Flávio, porque o Flávio seria basicamente um puxa-saco dele comandando a segunda nação mais importante do continente inteiro. Capite? O Lula é submisso, porque tem que ser em alguma medida, porque o Brasil é um país frágil. O Brasil ele não fez nada de lição de casa em termos de soberania. O Lula é uma piada. O Flávio é literalmente um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. Vou repetir, o Flávio é um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. O Flávio representa o que há de pior na política do Rio de Janeiro, somado ao interesse do governo Trump aqui. Não há nada mais entreguista do que colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República. Ok? O Flávio só é candidato, eu já cantei essa bola em outubro ou novembro, porque o Joesley Batista assim o decidiu com o Lula e com o Trump. Lá no fim do ano passado, tira o Tarcísio, é bom pro Lula que não seja o Tarcísio, bota o Flávio perde pro Lula. O Flávio mantém a aliança e a boa relação que ele tem com a família Trump e deixa o Lula ganhar. Todo mundo saía ganhando com esse acordo e todo mundo saiu ganhando com esse acordo. O Flávio Bolsonaro, nesse sentido, seria um títere dele. Então o Trump tem uma relação dúbia. A relação pra eles, eu vou colocar aqui, é dúbia. Então o Trump, ele solta ali, né? Vou transformar o PCC, o Comando Vermelho, em entidades terroristas, não sei o quê, e terroristas internacionais, porque isso tem um efeito em solo americano também. Aí o Lula vai lá e se adapta, vamos ter que fazer acordo de cooperação com a CIA, papapi, papapá. O ministro da Fazenda do Lula já falando em cooperação com o governo americano e tal. E aí o Flávio vai e tira uma foto, né? E aí eles fazem, né, vamos colocar aqui, um joguinho de cena muito bacana. A fotinho tava ali pro Flávio, mas é uma fotinho cada vez mais constrangida. E aqui é um outro ponto que eu queria colocar pra vocês. Formalmente, o presidente da República,
americano, o Trump, não pode declarar apoio ao Flávio. Aquela foto foi uma bela de uma forçação de barra. Porque do ponto de vista diplomático, aquilo seria um incidente diplomático se fosse tratado como uma declaração de apoio. Tanto que o governo Lula e a imprensa entram em contato com o governo americano e o governo americano deixa muito claro, deixa expresso que o Flávio não teve nenhum tipo de atuação nesse caso. Ok, capite, todo mundo compreendeu. E aí, na semana seguinte, vem essa taxação. Essa taxação é resultado do estudo que o governo americano fez lá da briga do ano passado, tal, e ela é colocada novamente na mesa. E aí os interesses americanos são colocados novamente na mesa. Eles estão falando que coisas que vão do Pix à pirataria, do interesse das Big Tech americanas diante do Xandão, até taxação de produtos americanos aqui no Brasil. Aquilo lá representa um reposicionamento dos Estados Unidos nesse jogo, mas representa um alívio para o Lula. O Lula, ano passado, ele aumentou a popularidade dele mediante a taxação oriunda do Donald Trump. O Lula, quando colocou, o meu país está sendo taxado, está sendo alvo dessa injustiça, não sei o quê, o Lula aumentou a popularidade. E eu preciso lembrar para vocês que na cabeça do Lula e do Sidônio e da equipe dele, ganhar a eleição significa flutuar entre 3%. O Lula precisa virar 3% dos eleitores que estão antipetistas para o lado dele para fazer um voto útil nele no cenário contra o Flávio, que aí ele ganha a eleição. É pouco. E esse tipo de aceno em que o Lula está enfrentando o imperialismo e tal, é bom pro Lula. Pro Trump é bom também que mostra que ele está posicionando as relações comerciais dele com o Brasil em novos termos. E eventualmente, do ponto de vista material, saindo de qualquer jogo de cena, posiciona ambos para fazer um acordo sobre terras raras. Ok? Então o cenário é um cenário, como eu posso colocar, complexo, que as pessoas não estão entendendo por completo, mas que teve um pequeno benefício pro Flávio na semana passada, um respiro, e agora um benefício que pode ser permanente pro Lula nos próximos 2 meses. Especialmente se o Lula se colocar como alguém que vai resolver um problemão. Se o Lula, combinado com o próprio governo americano, combinado com o Departamento de Estado, e aí eu tenho que agora mover os pauzinhos para obter as informações e trazer para vocês. Se o governo Lula criar a seguinte historinha, tô sendo taxado, tal, pá. E aí, paralelamente, ele vai nos Estados Unidos e obtém um acordo com o Trump, como começou a sair na imprensa. Aí o Lula mostra que ele é o adulto na sala, que o Trump fala grosso, mas ele vai lá e resolve, que diferente do Flávio ele não é puxar saco. Este é o cenário que eu considero mais provável para as próximas semanas. Tá? Esse é o cenário. Digite se vocês... Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.